Irmãos, boa tarde. Que a paz seja convosco, amém? Tudo bom, irmãos? Tudo na bênção? Quem quer sentar, irmãos? Espera um pouquinho, deixa eu ler o versículo aqui, peraí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Calma que você vai sentar, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. É lá no Velho Testamento, amém? 1 Samuel, capítulo 13. Tá ótimo o microfone aí, falou, Marcos? Tá ótimo, tá? Ok? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Irmãos, Deus colocou uma palavra aqui no meu coração. Você não está aqui à toa, amém? O Espírito Santo é que vai ministrar no seu coração hoje. Olha o que diz aqui a palavra. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém? Agora feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos nesta tarde, Senhor, que o Senhor venha agir, Senhor, nos nossos corações. Estamos aqui, Senhor meu Deus, para poder fazer a tua obra. Que teu Espírito, Senhor, venha agir, Senhor, na nossa vida agora. Que o Senhor venha atingir no coração dessa pessoa aquela palavra que ela precisa. Essa pessoa que chegou aqui hoje, Senhor, precisando de uma palavra, precisando de uma direção, que o Senhor venha falar no coração dessa pessoa hoje, Pai. Meu Deus, que não seja a minha mente, mas a tua palavra, o teu Espírito venha operar na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora você pode assentar na presença de Deus. Você que é visitante, irmãos, tem algum visitante, seja muito bem-vindo. Você não está em outro lugar a não ser na casa de Deus. Amém? O que você vai fazer agora, irmãos? Dá uma olhadinha se o seu celular está desligado. Ah, está ligado. Então se desliga o celular e se liga. Amém? Que Deus tem uma palavra importante para você. Vê se ele está ligado aí. Desliga ele aí, porque esse momento agora é um momento que você vai refletir na palavra de Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. A palavra que Deus colocou, irmãos, hoje no meu coração, é uma exortação que é: não haja neciamente. Você já vai entender o que é isso. Irmãos, a quantidade de pessoas que está perdendo bênção de Deus não é brincadeira. Tem pessoas que estão perdendo a cura, tem pessoas que estão perdendo a prosperidade. Tinha tudo e de repente as coisas começaram a ir para um lado que ela não está entendendo o que está acontecendo. Tem pessoas que estão perdendo a moral, irmãos. Tem pessoas que estão perdendo aquela coragem, aquela convicção que ela tinha antes. Por que a gente perde a bênção? Por que de repente na vida da gente, irmãos, as coisas começam a acontecer ao contrário do que nós planejamos? Aqui no livro de 1 Samuel aconteceu exatamente isso. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Eu vou explicar para você o que é agir neciamente. Deus falou com Saul através do profeta Samuel, lá no livro de 1 Samuel 10:8, depois você lê em casa, que ele tinha que descer e esperar 7 dias para que ele ia descer e oferecer sacrifício. Quem ia oferecer o sacrifício era Samuel, não era Saul não, era Samuel. Aí passou-se 7 dias, Saul estava ali esperando para Samuel vir a oferecer o sacrifício, e quem tinha que oferecer era Samuel, Deus que falou. Quando Samuel foi para poder oferecer o sacrifício, Samuel teve uma surpresa. Ele chegou lá e viu que Saul ofereceu o sacrifício. E a desculpa que Saul deu foi:
Eu pensei que você não vinha. Os filisteus estavam armados para vir nos perseguir, eu tinha que fazer alguma coisa. O precipitado sempre vai dar uma desculpa porque ele errou. Aí o Samuel disse para ele assim: agiste neciamente, não guardando o mandamento do Senhor. O que é agir neciamente? Essa palavra nécio, no original, ela significa o seguinte: não refletiu. Ela significa o seguinte: não entendi. Não entendi, não está claro. Isso é nécio. Isso é agir neciamente. O Saul não entendeu aquele mandamento de Deus. Por quê? Porque ele foi nécio. Ele não refletiu naquilo que Deus falou. Ele não pensou naquilo que Deus falou com ele. Ele não imaginou. Deus falou com o Saul: Saul, você desce e o Samuel é que vai oferecer o sacrifício. O Saul agiu neciamente, ele não pensou, ele escutou, mas não ouviu. É o que muitas vezes, irmãos, eu e você faz. Como que é isso, escutar e não ouvir? Imagina você que tem um filho ou uma filha. Você diz para sua filha assim: filha, hoje você vai chegar 10 horas da noite. Vai chegar meia-noite não, hein? Ah, mãe, pode deixar que eu vou chegar 10 horas. Ela escutou, não escutou? Aí ela saiu para poder ir para onde ela foi e chegou meia-noite. Ela escutou? Escutou, mas ela não ouviu. É o que muitas vezes nós fazemos com a palavra de Deus. Nós escutamos, mas nós não damos ouvido. Deus deu para Saul um mandamento, irmãos. Quando você lê a Bíblia Sagrada, a sua intimidade com Deus, você vem no culto, e a palavra, irmão, começa a revelar para você. Você começa a entender. Você começa a se sentir gigante naquela palavra. Nossa, que palavra bonita. Essa palavra aí, é Deus que falou no seu coração. É um mandamento que Deus deu para você. Agora você precisa começar a agir nessa palavra. O que não vai acontecer se você não refletir sobre essa palavra, se você não meditar nessa palavra, pensar nessa palavra, aquilo vai passar despercebido. É por isso que muitas vezes, enquanto nós estamos no culto, a palavra vem no coração, preenche, aquele desejo de pecar vai embora, aquele medo, aquela insegurança sai, mas quando saímos do portão para fora, parece que eu nem estava no culto, parece que eu nem tive um encontro com Deus hoje. Você agiu neciamente. Você deixou outras coisas invadir a sua mente, outras coisas nortear os seus pensamentos. Aquela palavra que Deus te deu, que ia mudar a sua vida, você não prestou atenção. Aí o que aconteceu com Saul? Aí ele diz aqui: como o Senhor deu, o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, e não confirmou. Saul perdeu a bênção. Quantas pessoas estão perdendo a cura? Porque não medita na Bíblia aquilo que Deus fala sobre cura. Quantas pessoas estão perdendo a prosperidade? Porque não medita na Bíblia o que ela diz sobre prosperidade. Quando você faz isso, você está agindo como? Neciamente, irmãos. Você está agindo de uma forma assim: não, a palavra de Deus é boa, eu gosto de Jesus, os hinos me fazem muito bem, mas a tua vida não está mudando. Irmãos, a mensagem de hoje é essa: não haja neciamente. Você está aqui agora nesse culto, Deus está falando no seu coração. Pegue essa informação que Deus está falando com você e segura essa palavra. Não, Deus falou comigo. Não, Deus me deu uma palavra. Vai meditando nessa palavra, vai orando em cima dessa palavra. Não deixe essa palavra escapar. Não deixe essa palavra sair de você. Não haja neciamente. Saul perdeu o reino, irmãos. Amanhã o inimigo coloca um mal na sua vida, porque a Bíblia diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem te atacar e você diz: por que Deus não me protegeu? Você está agindo neciamente.
Você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você. Então Deus está dizendo, não haja neciamente. Não haja de uma maneira que você escuta, mas não ouve. Agir neciamente é saber o que Deus diz, mas não dar atenção, irmãos. Para você entender o que o Espírito Santo quer dizer, o que é agir neciamente? Mais claramente. Eu vou explicar. Eu vi um vídeo, irmãos, ele é engraçado demais, mas ele dá uma lição do que eu estou falando aqui muito grande. Ele chama, fala que eu não te escuto, chama o vídeo. Um cidadão saiu no carro e foi para a rua. Aí ele parava o carro, falava com a pessoa assim, boa tarde fulano, tudo bom? Ah, tudo bom, o que você está precisando? É o seguinte, eu estou querendo saber onde que é a prefeitura, porque eu estou querendo matar o prefeito. Ah, a prefeitura? Ó, você vai direto aqui, você vira à esquerda, sobe aquele morro ali, você acha. Muito obrigado, fique à vontade. Não presta atenção. Aí o cidadão parou outra pessoa e disse assim, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, o que você está precisando? É que eu estava querendo colocar uma bomba no caixa eletrônico, queria saber onde que tem um banco mais próximo. Ah, não é longe não, você vai seguir aqui, vira à direita, sobe aquele morro ali tem um banco ali. Esse é agir neciamente. Aí teve um dia que ele saiu com abaixo-assinado na mão, esse cidadão, e o cabeçalho do abaixo-assinado estava escrito assim, Fernandinho Beiramar. E tinha um monte de assinatura. Isso é para provar que as pessoas agem neciamente. Aí ele parou perto de uma pessoa e falou assim, boa tarde, tudo bom? Nós estamos fazendo aqui um abaixo-assinado contra a impunidade. As coisas estão muito ruins, as pessoas matam e vão presos. Não, tem que continuar igual tá. Não pode ser preso não. Aí a pessoa, é verdade, quer que eu assine? Deixa eu assinar para você. Uma advogada assinou. Uma advogada assinou. O que é isso? Isso é agir neciamente, irmãos. Aí ele pegou um rapaz, vestiu ele de freira e colocou ele do lado. Aí chegou no Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, não tem? Aquele morro grandão lá em cima. Aí falou assim, tudo bom? Tudo. Escuta, como que eu faço para chegar lá no alto do Pão de Açúcar, que eu preciso julgar a freira de lá? Ah, não é difícil não, você vai aqui assim, ó, você vira aqui, você faz ali. Tudo agindo neciamente, irmãos. Agir neciamente é agir assim, irmãos. Você não presta atenção naquilo que Deus está falando no seu coração. Saul perdeu o reino. Irmãos, Deus não quer que você perca nada. Mas você precisa aprender a não agir neciamente. Eu não sei se vocês assistiram no jornal, um dia. Eu fiquei até com pena, irmãos. Um exemplo de quem agiu neciamente. Um pastor, o repórter foi lá, chamou a atenção do Fantástico. Isso já tem um tempinho. O repórter disse que Deus falou com ele, que era para ele ir e adulterar com uma mulher. Não, Deus falou comigo, eu estou na palavra, eu estou na Bíblia. O repórter, que nem de Jesus ficou admirado. Mas como é que pode, pastor? Deus mandar você adulterar? Mandou. Mas e a sua esposa? Não, minha esposa falou. Se Deus mandou isso aí, ele sabe o que está fazendo. Ela foi mais nécia ainda. Aonde que ela estava se baseando? Ela estava se baseando no versículo de Oséias, que eu não tive tempo de procurar aqui, que o Senhor disse para Oséias, vai numa mulher adulterar. Uma lição que Deus estava dando ali. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele, vai e toma a mulher e adultera. Ele esqueceu do acento, adulterar, não é adulterar. O que ele fez? Agiu neciamente. Irmão, não haja neciamente. Você tem a sua Bíblia? Leia, medite. Qual que é o seu problema? O que está acontecendo com você, irmãos? Você tem que vir na palavra de Deus, ler, irmão, meditar, vai pensando. O Senhor falou essa palavra. Ah, é por isso que Ele falou aquela palavra. Ah, é por isso que Ele falou. Assim você vai meditando. A Bíblia diz, irmãos, que é conferir uma coisa com a outra até achar a causa. Você medita aqui, medita ali. Na hora que vir aquele entendimento, você ganhou um mandamento. Aí você age de acordo com aquele mandamento. Aquele mandamento ali, você tem que fazer. Quando você lê a Bíblia e entende o que está lendo, aquilo constituiu para você no mandamento. Se você não fizer aquilo que Deus está falando no seu coração, você está agindo neciamente. Tem pessoas que o dia inteiro anda para lá, anda para cá, faz isso, faz aquilo, coisas boas, serviço, etc.
mas não para refletir na palavra. Tem gente que não para comer, irmãos. Depois dá um problema no estômago, dá machuca o estômago, alguma coisa. Ah, por que isso aconteceu? Depois a pessoa tem um problema espiritual, não para comer da palavra. Por que isso aconteceu? Por que eu não consegui resistir o diabo? Você agiu neciamente, irmão. Não agir neciamente é refletir, é pensar na palavra. O diabo está tirando das pessoas, principalmente da mocidade. As pessoas mais de idade não estão muito ligando para isso não. Mas há algo em nós, irmãos, na nossa mente, que é a parte de refletir, meditar, pensar. E quando você tem um filme, a internet, o dia inteiro na internet, você não consegue mais ter aquela capacidade de refletir, porque você já tem tudo pronto. É isso que o diabo quer. Irmão, você vai na internet, vai na televisão, não tem problema. Tem coisas boas que você pode ver. Mas você tem que aprender a vir na palavra e refletir, pensar. Deus, fala comigo, me dá uma palavra. E ir num canto e começar a pensar, oh meu Deus, o Senhor falou essa palavra. Na hora que essa palavra consolidar no seu coração, você faz uma oração e todo o mal da sua vida cai por terra. Davi perdeu o reino. É por isso que você está perdendo tanta bênção. É por isso, porque você está agindo como? Neciamente. Você não está refletindo na palavra. Aí o diabo pode me tomar a cura? Pode. Não, ele não pode te tomar a cura. Ele pode te enganar. Você não está na palavra, você acha que Deus te tomou a cura. Deus não toma a cura, porque cura é um dom de Deus, irmão. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que ele te curou para sempre. Mas o diabo vem para te enganar e tomar aquilo que é seu. Aí o Saul veio e não obedeceu o mandamento, desceu e fez o sacrifício. Irmão, o que Deus tem falado no seu coração? O que tem feito você ficar feliz quando você lê a Bíblia? Isso é um mandamento, irmão. Isso não é só para você ficar igual um bobo alegre. Ai, que bom, Deus falou comigo. Não, irmãos, é para fazer. Salmo 14, versículo 1. Olha o que diz sobre o nécio. Salmo 14, versículo 1. Salmo é o meio da Bíblia, tá, irmãos? 14, versículo 11. Salmo 14, versículo 1, diz assim: disseram os nécios, ou seja, aqueles que não refletem, aqueles que não prestam atenção na palavra, aqueles que olham rápido. Olha o que eles dizem: no seu coração não há Deus. Quando é que você diz no seu coração que não há Deus? Eu vou te explicar. Não é que você fica falando por aí, não há Deus, não há Deus. Não, você sabe que há Deus. Na hora que você precisa de uma cura, você descobre que a palavra diz que você já foi curado pelas feridas de Jesus. Aí você vai e faz a oração. E a palavra que Deus falou no seu coração é Deus. Mas lá no fundo do seu coração, você pensa assim: eu ainda não vou receber minha cura. Você está dizendo não a Deus. Por quê? Porque você não está meditando na palavra. Irmãos, antes de você orar para ser curado, você tem que ter essa fé sólida na palavra. Enquanto a palavra não preencher o seu coração, você ficar convicto que Deus te curou, que você não precisa ficar doente, você não deve orar. Jesus disse que antes de você fazer qualquer coisa, você deve sentar, você deve analisar e ver se você vai conseguir começar e acabar. Ou seja, você não deve sair por aí orando. Você tem que vir na palavra, ver o que Deus diz a respeito do seu problema, meditar, e aquilo que Ele falar no seu coração através da meditação, você assume: não, agora eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma oração, essa doença vai embora. Aí você não vai ter problema com o sintoma, você não vai ter problema com o engano do diabo que vai vir te enganar, porque você está agindo na palavra de Deus. Mas os nécios, aqueles que só vêm na igreja para poder ouvir uma boa mensagem, aqueles que só vêm na igreja porque o ambiente é bom, aqueles que só vêm na igreja porque afinal de contas meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja, a minha família é evangélico, esses diz no seu coração: não há Deus. Esses não conseguem receber o melhor de Deus, porque são nécios. Nécio é aquela pessoa que não reflete.
É aquela pessoa que parece que está embaçado, não sei o que acontece, parece que é uma névoa que está no meu coração, a palavra não atinge o âmago. Por quê? Porque você é nécio, você não medita, você não pensa naquela palavra. Aí Deus está dizendo, os nécios, eles dizem no seu coração, não há Deus. Ou seja, eu não vou ser curado, o fulano vai ser curado, o ciclano vai ser curado, mas eu não vou ser curado. Isso é agir neciamente. Aí ele diz mais aqui, versículo 14, ainda no versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Tem se corrompido, ou seja, perdido a santidade, já não fica mais com aquele temor a Deus. Tem cristão que está falando palavrão, tem cristão que está soltando algumas coisas na boca que muitas pessoas que não é de Deus não falam. Tem cristão que já está colocando a mão aonde não devia, mexendo nas coisas dos outros. Por quê? Porque ele diz no coração dele, não há Deus. Esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, isso aí não dá não. Você está agindo neciamente, irmão. Tem se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Em outras palavras, irmãos, um pregador disse uma vez, e eu concordo com ele, tem gente que depois que converte fica pior do que quando não era convertido. Por quê? Ele age neciamente, ele não quer obedecer a palavra, e começa as obras dele ser pior do que as obras de pessoas que não conhecem a Deus. E mais, não há ninguém, ou seja, que é nécio, que faça o bem. A pessoa que não presta atenção na palavra, às vezes você vem no culto e presta atenção em quem está pregando. Não faça isso não, irmãos. Às vezes você vem no culto e presta atenção na igreja. Que igreja bonita, é bonita mesmo. Mas você tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando no seu coração. Para que Deus te trouxe aqui? Para você ter um momento de lazer? Não. Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida. Deus trouxe você aqui para se revelar a você. Não haja neciamente. Em outras palavras, nécio é ser preguiçoso. Tem pessoas que vai dormir, lê um salmo, lê um provérbio, você se lê. Mas você entendeu o que você leu? Não. Você agiu neciamente. Aí você vai dizer no seu coração, quando vir um problema, porque vem para todo mundo, ai, Deus não é comigo, ai, Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou ninguém não, você abandonou a Deus. Faça aquilo que Deus está falando no seu coração, irmão. Não haja neciamente. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Salmos, Provérbios capítulo 1, versículo 22. Olha o que o Espírito Santo, irmãos, diz aqui. Versículo 22. Até quando, ó nécios, ou seja, ó pessoas que não meditam na palavra, ó pessoas que não prestam atenção naquilo que eu falo, olha só, amareis a necessidade. Quando você não presta atenção naquilo que Deus fala no seu coração, você começa a ter o quê? Necessidade. Tem faltado alguma coisa para você, irmão? Tem. É porque você tem sido nécio. Você não prestou atenção na doutrina do dízimo. Você não prestou atenção na doutrina da oferta. Você não prestou atenção na doutrina do perdão, do dar. Olha, tudo está faltando para mim. Eu sou cristão, a minha mãe não é não. Meu pai também não. Mas se não é eles, eu estava enrolado. Não, irmão, você está agindo neciamente. Até quando você vai amar necessidade? Amar necessidade? É, porque tem pessoa que quando aparece uma outra pessoa que ajuda ela ama aquele conforto. Ah, fulano está me ajudando. Não, irmão, até quando você vai ficar amando isso? Você tem que se levantar hoje e dizer, eu não vou agir mais neciamente. A partir de hoje eu vou agir na palavra. Irmãos, aquilo que Deus fala no seu coração vai mudar a sua vida. Deus tem uma palavra para cada pessoa aqui hoje. Alguns Ele está se revelando agora. Outros Ele está só te sacudindo. Lembra aquela palavra que eu te dei aquela vez e você desprezou? Aquela palavra ia mudar a sua vida. Mas volte para aquela palavra hoje. O que você tem feito da vida e você sabe que aquilo é errado? Não faça mais. Ah, mas todo mundo faz. Você está agindo neciamente. Não faça isso. Quando você descobre que Deus condena alguma coisa, condene. Quando você descobre que Deus apoia alguma coisa, apoie. Não haja neciamente.
Aí ele diz, Provérbios que eu estou, Salmos, Provérbios 1:22. Até quando amareis a necessidade? E vós, escarnecedores. Aí começa a escarnecer de Deus. Desejareis o escárnio. Até quando desejareis o escárnio? Olha aqui, ó. E vós, louco, ou seja, os nécios, Deus está dizendo, são loucos. Por quê? Aborrecem o conhecimento. Irmãos, não aborreça o conhecimento. Aquele conhecimento que Deus te deu, que você ficou forte, puxa que palavra, Deus colocou aquilo no seu coração, mas quando você não faz, você está aborrecendo o conhecimento, está agindo neciamente. Você está louco, irmão. Louco não é só aquela pessoa que tem um problema mental, ou aquela pessoa que age de maneira louca. Não, louco é aquela pessoa que sabe o que Deus diz e não faz. Aí você está agindo como? Neciamente. Temos que pensar no que Deus falou. Sabe por que brota mágoa às vezes no nosso coração? É porque ficamos pensando naquilo que a pessoa falou. Aí vai crescendo o entendimento negativo, o entendimento contrário da palavra de Deus. E se você começar a pensar então na palavra, aí vai crescer um entendimento positivo daquilo que Deus falou no seu coração. Então a mensagem de Deus hoje é essa: não haja neciamente. O que acontece para quem age neciamente? O mesmo que aconteceu com Jó. Ele disse assim: eu te conhecia, Senhor, de ouvir. As pessoas diziam: Jó, eu fui curado. Ai, Deus é bom. Jó, eu prosperei. Ai, Deus é bom. Até quando que você vai conhecer Deus pela prosperidade dos outros? Até quando que você vai conhecer Deus pela cura que Deus fez em outras pessoas? Está na hora de você desfrutar, irmãos, daquilo que Deus tem para você. Eu te conhecia de ouvir. Tem gente que só está conhecendo Deus de ouvir. Deus ainda não tocou na sua vida. Por quê? Você está agindo neciamente. Você não está agindo na palavra, naquilo que Deus fala na palavra, no seu coração. Aí você fica assim: ah, fulano foi curado de câncer. É, mas Deus não me cura, né? Você está conhecendo Deus de ouvir. Aí Jó caminhou mais com Deus. Você precisa caminhar mais com Deus, com a palavra, lendo, meditando. E ele disse: eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. O que é ver Deus, irmãos? Não é ver uma figura, não é ver um homem e falar: ah, isso aqui é Deus. Não, a Bíblia diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que conhecemos o Senhor Jesus segundo a carne, contudo, hoje já não conhecemos mais assim. Ué, então como que nós conhecemos a Deus? Apocalipse 19, versículo 13. Estava sentado num cavalo com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele, Jesus, Deus, se chama é a palavra de Deus. A hora que você entender a palavra, que Deus se revelar para você, aquilo ali é o retrato de Deus. Aquilo ali você está vendo Deus. Jó disse: eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo, agora eu tenho uma revelação. Nesse momento, Jó foi curado. Nesse momento, Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto você, irmão, não vê Deus, ou seja, não ter revelação da palavra e fazer o que Deus manda, a tua vida não vai mudar. Não basta vir na igreja, irmãos. Aleluia, glória a Deus, que culto bonito. Ai, Deus falou comigo. Não, irmãos, tá bom, você quer chorar, você chora. Tem gente que é mais sensível, gosta de chorar, mas isso não vai mudar a sua vida. Analisa o que Deus está falando no seu coração. Como que está a sua vida hoje? Tira uma base, como está a sua vida? Olha, minha vida não está boa. Você está agindo neciamente. Você precisa ter mais compromisso com Deus. Agir mais sobre a palavra dele. Deus tem aqui hoje, irmãos, uma exortação para o povo dele. Jeremias 4, versículos 5 e 6. Olha o que Deus vai falar com você aqui agora. Jeremias 4, versículos 5 e 6. Vai achando aí. Jeremias 4, versículos 5 e 6.
No versículo 5 e no versículo 6, é a voz de Deus falando para Jerusalém. Jerusalém aqui tipifica eu e você pessoalmente. Olha o que diz aqui. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. O quê? Dizendo: ajuntai-vos e entremos na cidade forte. Versículo 6. Alvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação. Não pareis, porque eu trago, ou permito, a tradução original é permito, um mal do norte, uma grande destruição. Quando Deus coloca uma palavra no seu coração, que você entende, aquela palavra tem um nome: cidade forte. Se você der ouvido a essa palavra, você está na cidade forte. Você está protegido por Deus. Se você tem e faz aquilo que Deus fala no seu coração, essa palavra tem outro nome: salvação. Você está salvo do ataque que o inimigo vai fazer na sua vida. Observe uma coisa. Primeiro Deus diz: anunciai, gritai. Tem hora que Deus vê que o inimigo está tão próximo para fazer mal na minha vida, que o inimigo está tão próximo para fazer mal na tua vida, que a reação de Deus é gritar. Você às vezes até pensa que alguém te chamou, mas Deus é quem está gritando no seu coração. Quando Deus coloca uma palavra no seu coração, que Ele faz você entender algo na Bíblia, essa palavra vai te proteger do inimigo que está vindo com toda a fúria para destruir você. Mas se você não der atenção da palavra, a hora que você não faz aquilo que Deus manda, você sai da cidade forte, você sai do lugar de salvação e você entra no lugar de perigo. Muitos anos atrás, um irmãozinho desviou da igreja. Foi para a rua, tinha um lugar que estava cantando um cantor famoso, e ele de Jesus no meio daquela multidão, com uma rincha com outras pessoas. Aquele irmão saiu fora do lugar forte, que não é igreja, é a palavra que Deus fala no seu coração. E ele estava lá dançando, os homens da rincha estavam lá também. Naquela noite, passaram a mão num revólver e deram um tiro nele e mataram ele. Irmão, não saia do lugar forte. Você sabe que Deus condena certas práticas? Pare. Você sabe que Deus abomina algumas coisas que você está fazendo? Pare. Deus sabe porque Ele falou para você não fazer isso. Não faça isso. Aquilo que Deus fala no seu coração, que Ele te revela, é o lugar forte. Contra esse mal, o diabo, contra esse lugar, a palavra no seu coração, praticada, não agindo nessa mente, o diabo não pode. Mas se você sair da palavra, começar a agir como as pessoas do mundo, todo mundo bebe, todo mundo fala palavrão, não, você vai fazer aquilo que Deus manda. Aí que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Mas se você agir nessa mente, não pensar na palavra, eu tenho que me divertir, afinal de contas eu sou jovem, eu tenho que me divertir, afinal de contas eu não tenho paz em casa, você está agindo nessa mente. Deus está dizendo para essas pessoas que estão agindo nessa mente. Agora é o versículo 7. Já, por que Deus falou que eles tinham que obedecer, vir para o lugar forte, para o lugar de salvação? Porque Deus sabia que o inimigo estava vindo. Por que Deus falou aquela palavra no seu coração? Porque Deus sabia que o inimigo estava vindo. Aí ele diz assim: já um leão, quem é o leão? Que fica bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar? O diabo. Subiu da sua ramada, e um destruidor das nações
ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma assolação, a fim de que tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Deus está dizendo que o inimigo já saiu para trabalhar em algumas vidas que estão aqui. O inimigo tem preparado para você, talvez um acidente, talvez uma doença. Deus está dizendo para você: corre, fuja para um lugar forte, venha para aquilo que Deus está falando no seu coração, para você ficar seguro. Se você tem alguma prática errada, pare, porque na hora que o inimigo vir e você estiver fora do lugar forte, ele vai atacar você, ele vai destruir você, ele vai riscar você do mapa. O inimigo já está descendo, Deus diz. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para ir andar contigo, Pedro. Eu roguei ao Pai para tua fé não desfalecer. Deus está falando com você, tome cuidado. Um leão já desceu, ele vem, mas você vai ter que ir para o lugar forte. Se você está em pecado, peça perdão a Deus, confesse: Senhor, eu pequei, larga o pecado. O que é pecado? Não precisa de eu falar. Se alguém precisa falar com você o que é pecado, você não nasceu de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Você sabe o que você está fazendo que está aborrecendo a Deus? O que está acontecendo é que você está agindo neciamente, não está meditando, não está pensando, não está refletindo naquilo que Deus está falando. O leão está preparado, está descendo. Deus está dizendo: vem para o lugar forte, que é o lugar da salvação. O que Deus tem falado com você, irmão? Fique aí é seguro, volte, não prossiga no mal, fique naquilo que Deus está falando no seu coração. Aí a pessoa acha que Deus está brincando. Não é bem assim não. Aí o leão vem, coloca uma doença, causa um acidente, faz um mal. O que a pessoa faz? O que Jeremias fez, versículo 10. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxe grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, porque a espada penetra-lhe até a alma. Deus tinha dito que ia ter paz, mas eles precisavam vir para o lugar de paz, para o lugar seguro. Quando você não faz o que Deus manda, aí vem a tribulação, você diz: Senhor, o Senhor não disse que eu ia ter paz? Mas Deus falou para você ir para o lugar forte e você não foi, para a palavra. Deus falou para você ir para o lugar de salvação, você não foi. E quantas pessoas que estão magoadas com Deus, porque acham que Deus é o responsável por ter perdido o filho, Deus é o responsável por ter perdido as finanças, as lojas. Não! Quem é o responsável por você ter perdido a bênção? Versículo 17 e 18. Deus diz aqui: como os guardas de um campo, eles rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim. A cidade, você, igreja, se rebelou contra mim, diz o Senhor. Versículo 18: o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade, de tão amargosa te chega até o coração. Esses males que vêm na sua vida é porque você desprezou aquilo que Deus fala. É as obras más que você está fazendo. Aí o leão veio e tocou em você. Deus não pôde te proteger. Muitas pessoas clamaram na hora da angústia: Deus, e Deus não pôde fazer nada. Porque essa pessoa estava fora do lugar forte, da palavra, da revelação, daquilo que Deus fala. Agiu neciamente, irmão. Não haja neciamente. O que aconteceu com esse povo em Jeremias? Versículo 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, ou seja, não presta atenção no que eu falo.
são filhos nécios, olha o nécio aí, e não inteligentes, ou seja, não agem na palavra. Sábios são para o mal, fazer o mal, mas para fazer o bem, mas nada sabem fazer para fazer o bem, não. Então, irmão, Deus está dizendo, não haja neciamente. É por isso que a sua vida está uma vida parada. Porque você não está prestando atenção naquilo que Deus, pela palavra, está falando no seu coração. Quem age neciamente, ou seja, não medita na palavra, não tira tempo para ler a Bíblia, tem dificuldade de crer em Deus. Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25. Olha o que diz aqui. Lucas 24, 25. E ele lhes disse, ó nécios, ó pessoas que não meditam na Bíblia, ó pessoas que não entendem o que eu falo, que não prestam atenção, que me escutam, mas não me ouvem, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Você vê que o apóstolo Pedro diz, levando ele no madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Mas se você for nécio, você não vai crer no profeta, nos profetas. Se você for nécio, você não vai crer nos apóstolos, como Pedro diz, que Jesus já levou as suas enfermidades. Por que você não crê? Por que você não consegue tomar aquela posição aonde você muda de vida? Ó nécios e tardos de coração. Irmão, não seja uma pessoa nécia. Nécia é a pessoa que não reflete quando Deus fala. Nécia é uma pessoa que não presta atenção quando Deus fala com ela. Às vezes ela presta atenção no que Deus fala com outras pessoas. Não. Você tem que prestar atenção naquilo que Deus fala no seu coração. Deus tem uma bênção para você que não tem para mim. Deus tem uma palavra para você que não tem para mim. Eu não tenho que ficar vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não tenho que prestar atenção no que Deus está falando com você. Eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus está falando no meu coração, através da palavra. É aqui que está o segredo. Você tem um problema, vá na palavra. Deus, fala comigo. Se você está doente, você não passa a noite inteira no posto de saúde para tentar conseguir uma ficha? Se você precisa de pegar 50 reais, você não passa o dia inteiro no banco para tentar conseguir os 50 reais? Por que você não passa a noite inteira na presença de Deus para com certeza receber a bênção de Deus através da palavra? Por que muitas vezes nós fazemos mais aquilo que o mundo oferece, que passa, do que aquilo que Deus fala, que permanece? Então a palavra de hoje para você é essa. Irmão, a responsabilidade para você ter a bênção, para você não perder, para você ser uma bênção, está em você. Saul perdeu o reino, porque agiste neciamente, não prestou atenção naquilo que o profeta Samuel disse. Saul, desça 7 dias e me espera para eu oferecer o sacrifício. Ele chegou e ofereceu o sacrifício antes de Samuel chegar. Saul, tu agiu neciamente. Irmão, você tem agido neciamente quando você declara que você não está curado. Porque a Bíblia diz que você já foi curado pelas feridas de Jesus. Você está agindo neciamente quando fala que você não foi perdoado. Porque a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não haja neciamente. Para finalizar, eu tenho uma boa notícia. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Você diz, eu agi neciamente, eu perdi a bênção. Olha, sinceramente, não sei mais o que fazer. Deus vai te falar agora o que fazer. Efésios capítulo 5, versículo 4. Deixa eu ver aqui. Efésios 5, 15 e 16. Isso mesmo. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Você que perdeu tudo por ser nécio,
por não prestar atenção naquilo que Deus diz. Olha o que Deus diz para você agora. Primeiro ele vai te dar um mandamento, como Deus para Saul. Portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, Deus está dizendo, faça uma análise da sua vida e vê o que está acontecendo com você. Aonde você está caindo? Aonde você está errando? Aí ele diz, não como nécios. Ou seja, não como pessoas que escutam a palavra, mas não ouvem. Que não prestem atenção naquilo que Deus está dizendo. Não ande como essas pessoas. Aí ele diz mais, mas como sábios. Sábio aqui é aquela pessoa que quando lê a Bíblia, Deus dá uma revelação, Deus te dá um entendimento. Você medita, você pensa naquela palavra. Às vezes a pessoa está conversando com você, te pedindo uma opinião, ou falando, ou te vendendo um carro, você está meditando na palavra, ela está conversando, o carro aqui, isso é coisa boa, e não sei o que, você está meditando na palavra, pensando, e a pessoa falando contigo. Dado momento, o Espírito Santo fala no seu coração, sai fora. Se você agir neciamente, não, eu quero o carro, afinal de contas, chegou a minha vez, aí compra um carro com documento ruim, compra um carro que vai fundir o motor na semana que vem, aí você, por que Deus não me mostrou? Deus te mostrou, você agiu neciamente, não agiu sábio. Agir sabiamente, irmãos, é seguir aquele estoque do Espírito Santo, que ele dá no seu coração, coloca às vezes uma tristeza. O que é isso? Às vezes você vai fazer uma viagem e você sente algo assim, nossa, mas que tristeza, você até acha que é o diabo. Não, é o Espírito Santo esfriando o seu coração para você não ir, porque ele sabe o que o leão, o diabo, está aprontando por você. Um dia um pastor saiu com o carro, e o Espírito Santo falou no coração dele, atrase 10 minutos. Não posso atrasar não, a viagem está marcada, meu bem, vamos embora, pega as crianças e coisa e tal, vamos embora. Entrou no carro, não deu ouvido ao Espírito Santo, agiu neciamente. Não foi sábio, não ouviu a sabedoria de Deus que colocou no coração dele. Atrase 10 minutos. Chegou lá na frente, o carro dele capotou, ele ficou com a esposa muito tempo no hospital se recuperando, e talvez disse, por que Deus não me livrou? Deus livrou, ele foi nécio. Ele não deu atenção. Irmão, muitos problemas que está vindo na minha vida, na sua vida, não viria se eu e você prestasse atenção na palavra. Se eu e você parasse, esquecesse um pouco a agitação do mundo e ficasse naquilo que Deus está falando no seu coração. Não levante de manhã igual um animal, eu tenho que trabalhar. Não, irmão, levante igual um homem de Deus. Eu vou meditar na palavra, Senhor, eu tenho um dia inteiro pela frente, e o Senhor sabe cada segundo do que vai acontecer. Por isso, Deus te dá uma palavra que vai prevenir você do mal que o diabo pode pretender naquele dia. Aí ele diz, pelo que diz, versículo 15, porque vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Quando você anda como sábio, um exemplo, você não andou como sábio até hoje, fez o que não devia, pecou, falou o que não devia, olha quanta coisa que você perdeu. Perdeu amizade, perdeu cura, perdeu libertação. Deus está dizendo agora, se você andar como sábio, se você andar como aquela pessoa a partir de hoje, que presta atenção na palavra, sabe o que vai acontecer? Versículo 16, eu vou ler o 15 direto para você entender. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, não como quem não reflete, não presta atenção na palavra, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir o tempo? Deus está dizendo que quando você hoje começar a prestar atenção naquilo que Deus está falando no seu coração, o seu tempo vai ser remido. O que é remir? A palavra remido quer dizer resgatado, irmão. Se até aqui você perdeu bênção por ser nécio, daqui para frente, tudo que o diabo te roubou, Deus vai trazer de volta para você, porque você vai andar na palavra. Ele vai remir o tempo que você perdeu. Talvez você perdeu a saúde. Fique na palavra hoje. O que Deus está falando no seu coração? Deus está dizendo, essa palavra vai trazer de volta. Essa palavra vai dar para você de novo aquele sorriso. Essa palavra vai trazer de volta aquela saúde que você tinha, que você saía, que você passeava, que você pregava, que você fazia tanta coisa. Deus está dizendo, Ele vai remir, resgatar o seu tempo perdido. Saul foi nécio, perdeu o reino.
Talvez você perdeu a cura, Deus está dizendo, você vai ser curado hoje. Talvez você perdeu a paz, Deus está dizendo, você vai ter essa paz hoje. Mas para isso Deus está dizendo, você precisa não andar neciamente. Passe a observar mais de perto a palavra. Tire os olhos do homem, tire os olhos do pastor, tire os olhos do obreiro, da obreira, da denominação tal. Fique naquilo que Deus está falando no seu coração. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Esse é o recado que Deus me deu para dar para você, hein? Não ande como os nécios. Pessoas que acham que podem fazer tudo o que quer. Você não é dono de você. O seu corpo é templo de Deus. Você vai dar conta dele. Não faça com o seu corpo coisas que você sabe que aborrece o dono dele, que é Deus. Feche os seus olhos agora. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus já levou todas as suas enfermidades. Não haja neciamente, saia daqui curado. Não haja como pessoa que fica louca, saia daqui com a bênção. Feche os seus olhos agora. Pai, o Senhor me usou muito nessa tarde, Senhor. Que palavra abençoada que o Senhor me deu para poder falar com essas pessoas, Senhor. Meu Deus, tem pessoas aqui que perderam a cura e estão recebendo a cura de volta agora. Tem pessoas aqui que perderam a paz e estão recebendo a paz de volta agora. Meu Deus, eu sei que essa mensagem também, Senhor, meu Deus, vai ser rodada na Rádio Cultura, Senhor. E aonde tiver uma pessoa que ouviu essa mensagem, e essa pessoa tem agido neciamente através dessa mensagem, que essa pessoa receba de Deus tudo que o diabo tomou dela. Talvez essa pessoa está ouvindo essa mensagem e essa pessoa, o diabo tomou a moral dessa pessoa, voltou a beber, voltou a fumar. Essa pessoa agora está dizendo, eu não quero mais o cigarro, não quero mais a bebida, eu não vou agir como Saul, eu não vou agir neciamente, Pai. Essa pessoa está voltando para o Senhor agora. E o Senhor disse nessa tarde que o Senhor vai dar de volta, vai remir, vai resgatar tudo que essa pessoa perdeu, Pai. Meu Deus, nesse templo agora, aqui, Senhor, aonde tiver uma pessoa, Senhor, com alguma dor, com algum sintoma, pessoa que está com dor, Senhor, meu Deus, nas costas, na face, pessoa que está com dor, Senhor, meu Deus, na chamada batata da perna, Senhor, meu Deus, eu repreendo essa dor agora. Essa pessoa não pode colocar o pé no chão que dói, essa pessoa levanta cheio de dor, parece que ela acorda como se tivesse trabalhado a noite inteira. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa agora. Meu Deus, eu repreendo toda a enfermidade agora, Pai, aonde tiver um caroço no seio, aonde tiver um câncer, aonde tiver um tumor, aonde tiver a AIDS, aonde tiver, Senhor, algum problema de saúde, Senhor, essa pessoa não vai agir mais neciamente, Pai. Essa corrente do projeto de vida, Senhor, veio para abençoar essa pessoa. 2014 foi ruim para essa pessoa, porque todo 2014 ela agiu neciamente, ela foi aonde não devia, ela falou o que não deveria, ela fez o que não era para fazer, mesmo que o Senhor falou, gritou no coração dessa pessoa, essa pessoa estava disposta a fazer o mal, perdeu a paz, perdeu a Senhor, a saúde, perdeu a moral, perdeu carros, perdeu casas, mas hoje o Senhor está restituindo, hoje o Senhor está dando de volta, meu irmãozinho. Receba a paz que te pertence, receba a bênção de Deus no seu casamento, receba a bênção de Deus na sua saúde, mas começa a orar ao Senhor agora, começa a falar com aquele que restitui você agora. Não haja neciamente, não haja friamente, Pai. Eu te peço agora, Senhor, abençoa essa vida, abençoa esse relacionamento, Senhor, que estava por um fio, Senhor, porque o casal agiu neciamente, o casal agiu de maneira fria, agiu de maneira como se Deus não existisse, como a tua palavra diz, eu meditei hoje, o nécio diz no seu coração, não há Deus. Meu Deus, essa pessoa sabe que há Deus, essa pessoa não acreditou na tua palavra. Meu irmão, receba a tua cura onde você está aí agora. Deus está tocando
tocando na tua vida agora pela palavra de Deus. Você toca em Jesus quando você toca na palavra. Meu irmão, não aceite esse mal, esse tumor. Não aceite esse mal no seu ventre. Não aceite esse problema no pulmão. Não aceite esse problema no seu coração. Meu Deus, agora vai tirando todo o mal da tua vida agora. Vai saindo agora esses pensamentos errados. Essa pessoa que quando fecha um olho parece um filme de coisas erradas. Meu Deus, passa o teu sangue nessa mente agora. Meu Deus, essa pessoa que só vê loucura, que só vê acidente, que só vê sofrimento, que só vê pessoas mortas, quando fecha o olho de noite e vê um monte de caveira. Meu Deus, eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus. Essa pessoa que só vê vulto, vê só coisas erradas. Ah, meu Pai, essa pessoa não consegue ver ninguém bem, não consegue ver ninguém boa. Meu Deus, eu repreendo esse mal agora. Meu Deus, eu abençoo essa vida agora. Essa pessoa tem uns planos no projeto de vida, mas o principal plano dessa pessoa hoje, em 2015, vai começar o ano dizendo: eu não vou agir neciamente, eu vou meditar na tua palavra, eu vou orar sobre a tua palavra, eu vou falar a tua palavra, eu vou dizer aquilo que o Senhor diz, eu vou ser boca de Deus para mim, para as pessoas que me cercam, para os meus vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Quem recebeu a bênção, dá uma salva de palmas para Jesus, diga graças a Deus. Aleluia. Irmãos, você trouxe o seu projeto de vida, estenda a sua mão, ou se tiver na sua mão aí o projeto de vida, vamos abençoar, vamos completar aqui mais esse elo aqui em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa trouxe o projeto de vida, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada item que está ali, coloca no coração dessa pessoa, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, eu abençoo, Senhor, o projeto de vida. Dá a essa pessoa força, sabedoria. Dá a essa pessoa, Senhor, meu Deus, direções em 2015. Que essa pessoa não haja mais neciamente. Eu abençoo o projeto de vida em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão aqui para frente, irmão. Tem uns pedidos de oração também. Pai, abençoa os pedidos de oração. As pessoas que aqui vieram, trouxeram os pedidos de oração, Senhor. Que o Senhor venha colocar sua mão forte aqui, Senhor. Eu repreendo todo o mal nessas vidas agora. Pai, eu abençoo, Senhor, a família que está aqui escrita, os parentes, os vizinhos, as pessoas conhecidas. E nós determinamos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Pai, abençoa as crianças. Livra elas do mal, Pai. Determina a vitória e a bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, esse banquete que o Senhor nos deu nessa tarde. Muito obrigado, Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, boa tarde, que a paz seja convosco. Se você quiser uma oração, pode vir aqui na frente, teremos prazer de orar por você. Deus abençoe em nome de Jesus.